Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Agora nós vamos assistir a entrevista da Cristiane Breia, ou Cris Breia. A entrevista dela também foi dividida em 5 partes e assistindo vocês vão entender por quê. A Cris Breia, em 2007, teve uma EQM por conta de um choque anafilático e uma parada cardíaca. Pouco antes da EQM, ela ouviu como se fosse uma voz dentro da sua cabeça dizendo: se despede das suas filhas. Mas na verdade as experiências da Cris começaram quando ela tinha 6 anos de idade, continuaram a acontecer antes e depois da EQM e acontecem até hoje. Todas elas são muito reveladoras e por isso não tinha como não compartilhá-las com vocês. E por isso eu faço um pedido: não deixem de assistir nenhuma das 5 partes. Como já disse antes, assistindo vocês vão entender por quê. Hoje publicamos aqui as 2 primeiras partes. Vamos assistir a primeira? Boa tarde, Cris. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e as suas muitas outras histórias. Eu queria até explicar às pessoas que vão assistir esse vídeo que antes dessa entrevista que estamos fazendo nesse instante, nós conversamos anteriormente por 3 vezes, por muito tempo em cada uma das vezes. É muita coisa para contar, coisa que eu considero muito relevante e que inclusive eu pedi a você, para que nada ficasse de fora, que você relacionasse, que escrevesse uma espécie de guia e que nos contasse da forma mais temporal, de acordo com as datas com que as coisas foram acontecendo, né? Eu peço a você que comece falando sobre a sua experiência de quase morte, depois você fala, eu vou fazer perguntas sobre a experiência de quase morte e depois nós vamos para as outras histórias. Eu gostaria que você dissesse o seu nome, de onde você está falando e que nos contasse tudo sem pressa, no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Então, boa tarde, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Me chamo Cristiane, tenho 49 anos, sou pedagoga, mãe de 2 filhas e vovó de um netinho de 5 anos. A minha experiência de quase morte, ela ocorreu em 2007, relembrando algumas coisas, eu creio que foi em final de janeiro, tá? Foi em final de janeiro. Eu acordei como todos os dias, aquele dia assim maravilhoso, que você acorda, tem um sol maravilhoso, mas algo me incomodava naquele dia, porque por alguns momentos ficava uma fração de silêncio absoluto. E eu perguntava para minhas filhas, que estavam em casa, estavam de férias, porque a gente morava na praia nesse período, se elas estavam sentindo que estava silêncio absoluto, nem os pássaros não cantavam, era como se fosse assim, por algumas frações de minutos, aquilo ficava um silêncio absoluto. Aí elas disseram: não, mãe, tem pássaro cantando, tem barulho. Eu disse: então eu devo estar com alguma coisa. Mas aquilo estava estranho, o dia todo estava estranho. E aí, meio-dia, eu almocei normal, e logo depois, 1 hora depois do almoço, eu comecei a sentir uma dor no lado direito, na altura da vesícula, e essa dor ela foi evoluindo e ficando mais intensa. E ela foi ficando assim intensa a ponto assim de eu não aguentar mais, ela ficasse muito forte. Mas só que no momento, como a gente morava ali no litoral, eu só tinha veranistas, então não tinha ninguém perto ali para me socorrer. Então eu tomei um analgésico para tentar se acalmar, tentar aliviar um pouco a dor e ver se chegava alguém para me socorrer. Que eu e minhas filhas, na época a gente morava meio longe do pronto-socorro. E daí naquela espera, novamente dava aqueles intervalos de silêncio absoluto. E uma voz dizia assim: se despede das tuas filhas. Mas era muito estranho aquilo ali. Aquilo me incomodava de alguma forma, sabe? Como se eu tinha que me despedir das minhas filhas. Quando foi por volta de umas 5 horas, uma vizinha chegou em casa, eu vi que a luz acendeu,
e eu fui até ela pedir socorro, né, se ela conseguia encontrar alguém com carro para me levar até um pronto-socorro, porque eu não estava mais bem, eu já estava dor, assim, ficando muito, eu já nem conseguia andar, já estava, assim, numa posição que eu já fiquei na casa dela ali, eu já nem consegui mais voltar para mim, era uma casa, uma distância, assim, de uns 100 metros da minha casa, e ela foi e encontrou um veranista que estava roçando um terreno, e aquele senhor que acabou me dando carona, me levando para o pronto-socorro. Nisso, eu tinha que esperar ele arrumar as coisas dele, tudo certinho. Por volta de umas 7 horas, ele me levou para o pronto-socorro, da noite, né? Isso era umas 7 horas da noite. Chegando, como é uma cidade pequena, de litorânea, ela tem, assim, um pronto atendimento, né? E ele funciona até as 10 horas da noite. E eles me aplicaram um soro na hora ali, para aliviar a dor, e dentro de meia hora a dor não cedeu. E ela continuou evoluindo. Então eu já estava assim, alterando pressão, eu estava alterando cor já também, porque eu estava ficando muito pálida da dor, então ele achou que pudesse ser um rompimento de pedra na vesícula, ou alguma coisa semelhante, e por ser um pronto atendimento, não teria condições de eu estar ali, se caso precisasse de intervenção cirúrgica. Então eu estava na cidade, naquela época morando em Balneário Barra do Sul, e como ela tinha só esse pronto atendimento em 2007, só funcionava até as 10 horas, então eu fui transferida para São Francisco do Sul, que é uma cidade vizinha a Balneário Barra do Sul. Então nessa cidade o hospital é mais complexo, precisando de uma cirurgia, algum suporte maior, eu teria condições de um bom atendimento. Então, e fui transferida de ambulância. Chegando lá, eu passei por atendimento, ficha, tudo normal, encaminhamento, né, me queixei da dor para o médico, expliquei o que eu estava sentindo, e ele disse que poderia ser realmente uma cólica de vesícula, e que ele iria me receitar um Buscopan, e ver se a dor iria aliviar. No que ele receitou ali, eu só fiz uma lembrança para ele que eu tinha tomado dipirona há uns 15 dias antes, e eu tinha inchado. E se por aventura aquilo ali poderia estar sendo uma reação alérgica, né? Aí ele disse, não te preocupa que eu não vou colocar, eu vou te dar com paracetamol. Beleza. Aí eu fui, entreguei a folha para a enfermeira, e a enfermeira, aí eu só relembrei para a enfermeira, olha, eu sou alérgica à dipirona, porque eu tive uma reação, eu inchei há uns 15 dias atrás. E a enfermeira disse, se tá aqui na ficha que o médico receitou, assim, sabe aquela pessoa, assim, no momento, não quis olhar e nem prestar muita atenção. O que o médico receitou, eu vou aplicar. E pronto, sabe? Beleza. Eu tava com tanta dor, eu só queria sarar daquela dor. O que me dessem naquela hora, estava pronta. E eu fui, deitei numa maca, porque ela pediu para mim deitar e tomar o soro. O soro era um soro pequenininho, acho que devia ter no máximo 100 ml naquele soro, e o motorista da ambulância ficou, porque como ele tinha a obrigação também de me trazer de volta, né, então ele disse, como o soro é pequeno, eu vou te aguardar um pouquinho, se caso, porque ele era um motorista de ambulância plantonista, né, da cidade, então ele teria que voltar para a cidade, mas como o soro era pequenininho, ele ia aguardar. Questão, assim, eu comecei a tomar o soro, e ele foi lá para fora, e 5 minutos depois ele retornou. Quando ele retorna, eu pergunto para ele que horas tem. Ele disse que é 8h30 da noite. Eu disse assim para ele, o soro está quase acabando, mas você pode fazer um favor para mim? Chama a enfermeira de volta, pede para ela medir a minha pressão, porque eu estou sentindo assim, uma dor horrível, que é assim no tampo da cabeça, parece que estão dando com um martelo, uma coisa estranha, e minha vista parece que vai esbugalhar, parece que o meu olho vai sair da cabeça, uma sensação muito ruim. Aí ele perguntou, e a dor? A dor aliviou, mas isso está me incomodando, só para medir a pressão, para ver se está tudo legal, para nós poder voltar para casa, porque o soro já está quase acabando. E ele foi. Quando ele foi chamar ela, e ela veio, eu já estava começando a tremer, porque era do lado da minha sala, onde eu estava tomando o soro, eu estava deitada, era do lado do local onde fornecia a medicação, onde ela ficava ali para aplicação de medicação. Então não era uma distância longa, era pequena. E ela chegou, eu já estava começando a tremer, eu disse para ela, minha cabeça vai estourar, eu não sei mais o que fazer, está doendo muito. E ela mediu
Aí ela mediu a minha pressão, no que ela mediu, ela já saiu aos gritos, e daí nisso voltou com o médico, aquele griteiro todo, aquele barulho, chama UTI, aciona mais pessoal, e eu só lembro que eu ainda perguntei para ela, o quanto que tá a minha pressão? Eu quero saber, mas eu já não conseguia mais falar, a boca estava tremendo, o corpo já estava todo assim, era uma sensação horrível, porque o corpo estava todo encolhendo, eu tremia muito, né, eu tremia muito ali. E quando ela falou que minha pressão chegou a 20/18, e ela disse assim, não te esforça, fica calma, só isso ela dizia. E daí o médico perguntou, o que tu deu para ela? E daí ali começou uma discussão entre os dois, para saber o que um tinha dado e o outro tinha receitado, aquela divergência, e eu lembro claramente que ele disse, ela está entrando em choque. E daí nisso já foi chegando mais gente, eu lembro de 2 enfermeiros assim, se apoiando nas minhas pernas, uma enfermeira trazendo um cobertor, botando, veio uma manta daquela de alumínio, aquela manta assim, né, com cor de alumínio, botando em cima das minhas pernas, já veio mais uma outra pessoa, foi chegando muita gente naquela sala, né, e o médico ali desesperado, eu sei que ainda tinha uma discussão, e manda acionar a UTI, e eu ali, o corpo vibrando, e chegou mais pessoal da equipe, chegando equipamento ali dentro, eu sei que na hora eles começaram a botar uma coisa de oxigênio em mim, e eu sei que teve mais uma pessoa que mediu novamente a minha pressão do lado esquerdo do braço, a enfermeira tinha medido do lado direito, e ela não tirou, e daí veio uma outra pessoa também com outro aparelho para medir pressão para o lado esquerdo, e eu já estava com 2 aparelhos, e eles medindo, e o médico pedindo para mim se acalmar, e eu disse, mas eu estou calma, mas eu já não conseguia falar, eu notava que eu não conseguia expressar, a boca não ajudava, e nisso veio uma enfermeira, eu lembro do rosto da enfermeira, porque eu ainda continuava deitada, ela botou um pano, ela explicou para mim que ela ia botar um paninho torcidinho para mim não morder a língua, não morder as bochechas, e ela estava botando uns comprimidos, ela disse assim, vai ficar tudo bem, eu lembro assim que ela estava atrás de mim aqui, né, e ela botou as mãos no meu rosto, fica tranquila, vai dar tudo certo, nós estamos cuidando de você, mas aquela mulher assim, era muito doce com as palavras dela, sabe, e realmente aquilo assim, me trouxe uma paz assim, muito gostosa ali na hora, assim, mesmo eu com aquela dor horrível já dando no peito, a cabeça querendo estourar, os olhos querendo sair fora da órbita, né, e então assim, era uma experiência, sei lá, que não dava nem para explicar o que eu estava sentindo, porque era uma dor horrível, aqui assim, o tórax, no lado esquerdo, parecia que estava rasgando as minhas veias todinha do pescoço, e o médico gritando, e chama mais gente, chama porque ela entrou em choque, só isso que ele dizia. Aí nisso ele vem do meu lado, mais ou menos no lado esquerdo, que é assim, e ele fica quase que na mesma posição que essa enfermeira, essa outra, que passava essa serenidade, assim, né, e a sala nesse momento já estava cheia de gente. E ele vem e ele começa a escutar o meu coração, e nisso ele escutou, e nisso ele tira já do bolso, eu consigo ver, porque eu estou deitada, olhando para cima, mesmo tô tremendo daquele jeito, eu consigo ver, ele começa a olhar minha pupila, né, eu tenho a sensação que em nenhum momento eu fechei os olhos, eu estou o tempo todo com os olhos abertos, e ele pega, ele vem e segura na minha mão esquerda, enquanto eu estou ali, e ele disse assim, você está me ouvindo? Aperta a minha mão, se você estiver me ouvindo, escuta bem o que eu vou te falar, aconteça o que acontecer, não saia dessa sala. Isso ele repetiu por 3 vezes, aconteça o que acontecer, não saia dessa sala. E sabe, aquilo não fazia o menor sentido para mim na hora, e daí ele disse assim, se você está me ouvindo, aperta a minha mão. E eu lembro assim, que mesmo com toda aquela contratura muscular, os músculos querendo se encolher, eu ainda consegui expressar uma leve pressão na mão dele, para dizer que eu estava ouvindo, que estava prestando atenção. E isso ali foi a única comunicação que eu tive com ele, e dali ele disse, ela entrou em choque e está entrando em parada. Só isso, daí nisso eu comecei a ver que estava chegando
equipamento, barulho de carrinho sendo arrastado, bastante coisa. E nisso que ele disse, ela está entrando em parada, eu não lembro de ter fechado os olhos, em nenhum momento. Eu só lembro que eu estava consciente, vendo tudo, e por algum momento ali, entre essa última palavra dele e os barulhos de equipamento chegando, eu notei que eu não vibrava no meu corpo. Eu sentia que o corpo vibrava, mas eu dentro do corpo não vibrava, não acompanhava aqueles movimentos. Então, tu não tinha aquela oscilação de vista, sabe? Assim, como se a vista estivesse balançando. Eu não tinha essa oscilação. Mas eu estava olhando, eu vi a enfermeira, eu vi a hora que virava o meu corpo para aplicar injeções, eu vi mais soro chegando, eles tentando colocar soro, chegando assim bastante coisa, sabe? Virando do outro lado, e ele pedindo uma medicação que ele precisava me aplicar. E nisso, tudo que está acontecendo, todo esse cenário ali, eu lembro de estar olhando assim para cima, porque ele está aqui desse lado aqui assim, esquerdo, mais ou menos entre o meu ombro e o tórax aqui assim, eu olho para ele, mas eu não lembro de ter virado a cabeça, só olhado para ele. Eu vejo que começa a se formar em cima dele uma aura dourada, muito linda, e aquilo começa a me chamar a atenção. Eu esqueço da dor, eu esqueço de tudo que está acontecendo ali, naquele local, aquilo ali para mim já não me importa, porque aquilo é lindo de olhar. Está em cima do médico, todinha aquela aura. Ela deveria ter mais ou menos uns 20 centímetros de largura em cima do médico, todinha ao redor, assim, acompanhando, era visível a parte aqui, assim, da cabeça dele, aqui nos braços dele, tu via aquela aura, sabe, contornando o corpo dele. Aquilo me chama a atenção, porque aquilo era muito lindo, e era dourada. E no que eu tô me maravilhando com aquilo, ao mesmo tempo eu tô vendo alguém entrar pela porta. A porta ficava de frente, praticamente para o leito que eu estava deitada, e é um ser todo de luz. Mas é um ser que parece que ao mesmo tempo eu conheço ele, apesar de não saber assim direito quem é, né? Mas eu senti muita alegria quando eu vi, como quem diz, você veio, né? E ele vai vindo, vai chegando, e ele fica do lado do médico, do lado. E ao mesmo tempo que eu estou tendo essa visão no corpo, vendo tudo isso, eu estou tendo uma visão atrás do médico, como se eu estivesse fora do corpo e ao mesmo tempo atrás do médico. E vendo a cena de fora com todos esses detalhes, vendo todos os procedimentos dele, sabe? E em nenhum momento eu lembro nem de ter piscado os olhos. E vendo tudo aquilo ali. E aquele ser, eu lembro assim, eu não consigo memorizar o que é o rosto dele, mas eu tenho a sensação que sorriu para mim, que expressou uma alegria, porque eu me lembro de estar com essa expressão que estou sorrindo, sabe, assim, com uma alegria. E nisso ele chega aqui pelo lado esquerdo, e ele me põe sentada no meu corpo. Enquanto isso, está todo mundo aplicando injeção, virando o corpo. Eu estou sentada no corpo, ele me põe sentada, e no que ele me põe sentada, ele pega por baixo, como a gente vai tirar uma criança quando está dormindo no sofá, vai erguer assim, então, e me ergue, e no que ele está me erguendo, e nós vamos saindo por cima, assim, no corpo, que a gente está subindo, eu olho para o médico. Eu estou tanto olhando para frente como para trás. E eu lembro que eu prometi para o médico que eu não poderia sair da sala, acontecesse o que acontecesse. Que não era para mim sair da sala. E daí, em cima, antes de chegar ali no teto da sala, entre a parede que ficava para o lado direito, né, vamos dizer assim, em relação ao meu corpo, para o lado direito, ali entre o forro ali daquele teto, ali se abre um portal de luz, e nós vamos para dentro daquele portal e ficamos ali no portal de luz. E aquele portal, ele vai nos absorvendo e nós vamos fazendo parte da luz do portal, e o portal vai sendo, fica tudo junto. Não tem divisão entre eu, aquele ser de luz, e o portal. Se torna uma só luz, sabe, assim, traduzindo. E como ele me pegou, eu vi muitos detalhes. Então, assim, ele tinha vestes como de uma túnica, ele tinha vestes, ainda que fosse na forma de luz, ele tinha vestes. Eu saí do corpo em luz,
Mas aparentemente, quando eu estou saindo, eu não tenho vestes. Na hora que ele vai para me tirar, aparecem as vestes no corpo. Eu consigo ver as vestes, porque eu também tenho essa visão para fora, atrás do médico ainda, estou ali, o médico está fazendo massagem já cardíaca, ele já está fazendo as manobras cardíacas ali, começa com a pressão no peito ali fazendo. E ao mesmo tempo que eu estou ali saindo, vendo tudo isso, daí eu vi que eu ganhei roupa, que eu tenho uma veste, mas de luz, é uma veste que não é tecido, ela é luz, ela é daquela matéria. É até engraçado quando a gente fala, quando a gente acende uma luz, a gente acha que luz é algo impalpável, né? Mas aquilo ali seria como se fosse uma luz palpável, né? Que pudesse ser tocada. E daí nós ficamos naquela luz. E ao mesmo tempo eu escuto o griteiro dele, que ele diz, por que a equipe da UTI não veio? Já separaram um leito de UTI? Que ele está com alguém ali trocando uma informação. Eu lembro que ele era uma moça que era da recepção, que quando fez a minha ficha, ela vem desesperada. Ela disse, mas tem algum telefone de parente dela para a gente ligar? Não, eu não estou achando. Tem alguém, alguma coisa? Eles estão querendo, assim, só está o motorista ainda da ambulância, tentando trazer alguma informação, que conhecia o meu endereço, sabia onde eu morava, ele me conhecia, então, aí eles se acalmam ali, mas ele pede o tempo todo que separe um leito de UTI, né? Eu vejo assim que era uma gravidade, eu consigo ainda escutar ele, mas quando a luz vai nos envolvendo, aquele som vai ficando para trás, vai ficando todo para trás, todo, e aquela luz, assim, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, é até meio clichê quando a gente fala muito isso, mas para mim, naquele dia, eu sempre quis entender o que era um amor eterno. Eu acho que naquele dia eu entendi o que era um amor eterno, o que é um amor para sempre, que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é sempre, ele é constante. Ele não te ama porque te condiciona. Ah, se você fizer isso, eu te amo. Ah, se você... Porque a gente vive num momento, ali naquela época que eu vivia, naquele período, que às vezes para você ter uma amizade sempre está sendo condicionada com alguma coisa, e aquilo ali não era condicionado, eu era amada porque era amada, sabe? E de repente eu perdi toda a visão do que estava acontecendo com o meu corpo, e eu fiquei naquela luz, e de repente assim naquela luz, que era só amor, que no meu entender, eu acho que nós não saímos da sala, de repente aquela luz foi ficando para trás, como se ela fosse diminuindo, assim, sabe? Ela aconteceu isso aí, começou a diminuir, e como se tivesse vindo, assim, a luz diminuindo e vindo, sabe? Ao mesmo tempo que está vindo, diminuindo, vindo, ela vai ficando pequenininha, bem pequenininha, mas isso é questões, assim, no estralar de dedo, foi, sabe? No que foi, eu já estava abrindo os olhos. E abrindo com alguém segurando a minha mão. Daí eu olho para o meu lado esquerdo, quem é que está sentado do meu lado? O doutor, que tinha me atendido naquela noite, deu a entender que ele estava, assim, fazendo uma prece, alguma coisa semelhante, porque o rosto dele estava, ele era uma pessoa clara, né, então, assim, parece que esteve chorando, então ele estava, assim, marcado aqui, assim, né, e ele estava de cabeça baixa, eu lembro que eu estava de oxigênio ainda, eu sei que tinha um monitor do meu lado, no lado direito tinha um monitor aqui para trás, eu ainda tinha soro ligado em mim, e eu olho para ele assim, oi, eu dormi tudo isso? É a minha primeira, a minha pergunta, né? Eu olho para ele, eu dormi? Aí ele começou a rir, mas tentando se recompor. Ele disse, não. Mas aquele não dele, assim, tentando... Foi mais grave, sabe? Mas ele não queria falar. E ele disse, você está bem? Eu disse, eu tô ótima.
eu tô ótima, eu tô muito ótima, porque assim, eu tava ainda irradiando aquela alegria, aquele amor que eu tinha recebido, né? Mas quando eu olhava para ele, o que me chamava a atenção, porque eu ainda via aquele dourado ao redor dele. E aquilo, sabe, eu queria sim ter tido mais ousadia para ter tocado nele, ter tocado naquilo, porque aquilo era muito lindo de se ver. E o mais interessante, ninguém mais tinha, a não ser aquela enfermeira que botou o pano, né, vamos dizer assim, aquele pano para mim não morder a língua, e botou os comprimidos, ela tinha, mas a dela era quase do tom que eu saí do corpo, aquele tom de luz branca, ela tinha, mas a dela era fininha, mas eu via nela, ao redor dela, algo, sabe? Mas aquilo era muito lindo, aquele tom. E daí eu me levantei, né? Daí eu disse, eu posso ir no banheiro? Porque a única coisa que eu acordei que eu queria fazer xixi. E eu fui. Aí ele disse, não pode, você pode, mas você está bem mesmo? Eu disse, estou ótima. A dor passou. Era a única coisa que eu tinha preocupação. É que a dor passasse, a dor passou. Aí ele disse, então já vou avisar a enfermeira que ela pode tirar teu soro. Aí ele passou, avisou a enfermeira e eu fui lá no banheiro fazer xixi e voltar para a enfermeira tirar. Aí não encontrei ninguém daquela equipe que trabalhou ali, então nem aquela enfermeira antes que tinha aplicado o soro por primeiro, não encontrei mais ninguém, já eram pessoas diferentes ali naquele horário. Quando eu vou passando na volta do banheiro, eu olho assim, tem um relógio bem quase perto do consultório do médico, marcando 3h40 da manhã. Aí eu olho para a enfermeira e volto de novo nela. Aquele relógio tá certo? Ela disse, tá. Não, não pode. Eu comecei a tomar o soro 8h30. O que aconteceu? Ela disse, eu não posso comentar o que aconteceu. Mas aconteceu muita coisa. Só isso eu posso te falar. Não, mas não foi todo esse tempo. É 3h40 da manhã. Aí ela olhou, sim, é 3h40 da manhã, tá escuro lá fora. E qual é a confusão? Não, é porque eu comecei a tomar o soro 8h30, já é 3h40, eu não tô entendendo. Eu não posso ter dormido tudo isso. Sabe, assim, aquilo começou, aí, ali começou a confusão. Peraí, o que aconteceu? Eu dormi? O que aconteceu? Né? Aí eu entrei no consultório do médico, daí disse assim, doutor, que horas tem? Primeira pergunta que eu fiz, 3h40. Já dando 3h41, para ser bem exato para você. Eu fiquei todo esse tempo dormindo. Aí ele deu uma risadinha, assim, como quem diz, antes fosse que você tivesse ficado dormindo. Você quase custou meu CRM essa noite, criança. Aí eu disse assim, doutor, criança, nossa, devo ser mais velha do que o senhor. Ele disse, olha, porque você dormiu feito uma criança. Quem dera fosse realmente um sonho, um sono também, e nada disso mesmo. Daí ele ficou sério, ele mudou a expressão dele, ele disse assim, você teve um choque anafilático por conta da dipirona, e nós quase não conseguimos reverter o quadro. Foi isso que aconteceu com você, e deu muito trabalho, você teve parada cardíaca, sabe? E daí ele disse assim, foi uma coisa muito, muito grave que aconteceu com você. Foi grave, eu tive que acionar outros companheiros para te ajudar a trazer de volta. Uma equipe grande teve que estar trabalhando ali. E a gente, por pouco, não reverteu isso. E você só voltou. Porque se dependesse da medicina, de nós aqui, nós não teríamos conseguido te trazer. Você voltou, porque o homem lá de cima ainda tem propósito com você. E foi ele que te trouxe. Daí aquilo era confuso na minha cabeça, como o homem lá de cima e o que a medicina não deu conta de trazer. Ainda que dentro de mim uma voz dissesse, você morreu, em nenhum momento eu lembro de ter fechado os olhos para morrer, vamos dizer assim, né? Ou que a gente acha, na minha concepção, o morrer era fechar o olho e ficar sempre escuro. Então, aquilo não fazia sentido para mim, né? Ainda que eu tivesse alguma
pequenina ideia do que poderia ser o morrer, mas aquilo não fazia, e eu disse, mas como? Eu não estou entendendo. Ele disse, você teve parada cardíaca, e foi muito esforço de toda a equipe para te trazer de volta, até que chegou num ponto que a equipe não deu mais conta de te trazer. E quem te trouxe de volta foi o homem lá de cima. E você tem uma missão nessa terra, por isso que ele te trouxe. E por isso que ele está prorrogando o teu tempo de vida. Daí ele fez uma entrevista comigo, perguntando se eu tinha reações alérgicas a medicamento e tudo. Ele foi anotando, ele fez uma carta para mim. A gente ficou mais ou menos 1 hora no consultório. E nessa carta ele relatou tudo o que aconteceu ali comigo. E para mim procurar com urgência um alergista. E que eu não tomasse medicação mais nenhuma por aqueles dias, nenhum tipo de medicação. E que eu fizesse uma dieta restrita alimentar, sem corante, sem nada artificial, né, que eu estaria muito sensível. Ele pediu para mim fazer só com legumezinhos, só uma dieta alimentar, até achar um alergista, uma dieta alimentar bem restrita, mais natural possível. Mais natural possível. Ele disse, você é alérgica, provavelmente você sofre de alergia há muitos anos, e infelizmente foi na minha mão que a gente foi descobrir de uma forma super grave que você era alérgica, né? E então, foi essa minha EQM, né, ali no hospital, mas na hora que eu estava saindo do hospital, era uma coisa assim intrigante que me chamava a atenção, e quando eu passei na recepção, e ali eu vi que tinha mais enfermeiros conversando, eles me olhavam com uma cara assim, mas parecia assim que eles estavam vendo um fantasma, sabe? Era uma reação tão estranha deles, que eles olhavam assim para mim. Eu lembro de um enfermeiro que assim, encostou assim numa parede, e regalou os olhão, você, sabe? E eu disse, o senhor me conhece? Ele disse, não, mas eu te conheci essa noite. Só isso ele me respondeu. E a recepcionista, tá todo mundo assustado com você. Eu disse, mas o que aconteceu? Nós não podemos comentar. Aí aquilo me deixava mais intrigada. O que todo mundo sabe que ninguém pode me falar, né? E daí, logo em seguida, chegou, acho que devia ser umas 6 horas, mais ou menos, chegou o motorista da ambulância para me levar de volta para a cidade de onde eu era. E nisso, daí no caminho, eu falei para ele, meu Deus, mas eu fiquei todo esse tempo, parece que foi tão rápido, eu entrei na luz e saí daquela luz, eu tentei contar para ele, e eu vi assim, que ele ficava assim, me olhando assim, assustado, sabe, como quem diz assim, não comenta, não comenta porque eu estou apavorado do que eu vi, né, e aquilo me incomodava, né, e ele disse assim, só sei que você foi notícia naquele hospital, essa madrugada. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu não consigo descrever. Eu só sei que você só está de volta porque tem um propósito. Daí eu disse assim, eu morri? Aí ele só balançou a cabeça. Uhum. Ah, tá. Quanto tempo? Não posso te falar, porque eu não sei essa informação. E tá, me deixou em casa. Então eu cheguei em casa, 7 horas, 7 e pouco da manhã, com aquela informação toda, assim, tentando entender a cabeça a mil, tentando entender o que eles viram, o que eles, né, tentando entender, porque para mim, eu só via aquele dourado do médico, aquela aura dourada, e aquele ser de luz, aquele muito amor, e para mim aquilo foi um piscar de olhos, eu já estava de volta, e passou das 8h30 até as 3h40, nisso vem chegando, acho que fazia uns 15 minutos eu tinha chego em casa, vem chegando uma senhora, dessa cidade que eu morava. Essa senhora, assim, é uma senhora humilde, uma senhora, assim, simples no seu dia a dia, mas uma senhora, assim, muito conectada com a espiritualidade. E ela vem chegando, ela não sabia o meu endereço, aliás, ela nem sabia o meu nome. E ela não sabia, a gente tem uma distância, na época ali a gente morava 7 quilômetros de distância, e ela vem achando o meu endereço, guiada por uma voz que falava com ela, que era para vir lá em casa e me falar algo.
Aí ela chegou, pediu licença, tudo, e ela viu que eu estava ainda bem assim, com uma cor, vamos usar uma palavra difúndica, porque eu estava bem pálida ainda. E ela vem, e ela disse assim, olha, eu vim porque às 8h30 dessa noite aconteceu alguma coisa, eu estava preparando uma janta, e nisso começou, perto do meu fogão, uma visão. E eu via que alguém estava no hospital, com o teu cabelinho, esse cabelinho crespo, e eu via que era você, e essa pessoa, e vinha um ser de luz como um anjo, e levava, e ia até uma certa altura, e ele recebia uma ordem que era para descer. Daqui a pouco, na terceira, eu estou fazendo o gesto que ela fez, né? E ela dizia assim, depois erguia de novo, ia lá, voltava. E isso foram por 3 vezes. E na terceira vez, quando o anjo já tentava deixar lá em cima, vamos dizer assim, definir já de uma vez, vamos deixar aqui, ela disse que uma voz falou com ela e disse assim, clama, ora, intercede por essa pessoa, que ainda não é o tempo dela, e hoje eu estou fechando a sepultura dela. E entregou uma mensagem para ela, que ela precisava me entregar pessoalmente essa mensagem. E daí ela pediu assim, muito temor, né, uma senhora assim, muito querida, ela não me conhecia, aí eu deixei a primeira ela falar, e ela disse assim, a tua sepultura foi fechada essa noite, eu vi que por 3 vezes você subia com um ser de luz, em forma de um anjo, e levava e trazia, e a mensagem que eu tenho para ti, é que hoje foi fechada a tua sepultura, e que Deus te deu vida, e está prorrogando os teus dias sobre a terra mais uma vez, e que você tem uma missão, é uma missão sobre a terra. Só que na hora, assim, eu ainda estava atônita, vamos dizer, usar essa palavra, com tudo que tinha me acontecido, e mais ela trazendo essa informação, que eu esqueci de perguntar qual era a missão, né? E fiquei com aquele ponto de interrogação ali. E nisso eu contei para ela o que aconteceu no hospital, realmente eu vi esse ser de luz, ele veio e tal, eu compartilhei com ela. Ela foi a primeira pessoa a ouvir o que aconteceu comigo. E ela disse assim, você é muito amada, e tem um grande propósito na tua vida, e você tem uma missão. Então, como é que eu comprovei tudo o que eu vi, né? Eu pedi depois para minhas filhas olharem, né, no bumbum, porque é onde eu vi que foram aplicadas algumas injeções. Eu lembro de quantas agulhas, porque da onde eu estava eu consegui ver que foram algumas agulhadas, e realmente tinha o número de agulhas que eu tinha visto picadas, né, ali tinha. Depois que eu saí do hospital, já estava em casa, depois que eu já tinha conversado com essa senhora, para tarde eu comecei, como se assim, talvez o efeito da medicação estivesse passando, eu comecei a sentir muita dor torácica, como se eu tivesse recebido uma pancada muito forte, e no outro dia começou a aparecer hematomas no tórax, né, no braço, nas pernas, eu tinha hematomas roxos no corpo, não, assim, e fiquei mais ou menos uns 15 dias extremamente dolorida, né, e só consegui compartilhar isso com alguns parentes, assim, muito próximo, e todos diziam para mim que foi efeito da medicação. Dali eu não comentei com mais ninguém. Aí essa é a minha experiência. Você chegou a conversar com alguém da equipe médica sobre o que você tinha visto, para saber se de fato aquilo tinha acontecido? Não deixem de assistir agorinha mesmo, se você puder, a segunda parte da entrevista da Cris Breia, onde ela responde as nossas perguntas e também nos conta sobre outras experiências que vivenciou, como quando ouviu uma voz de trovoada, quando viu o passado e o futuro, quando soube da sua missão na Terra e muito mais. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo,
por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?